Saudação a você que me assiste nesse momento. Hoje eu trago um tema muito conhecido por algumas pessoas, que é o encontro de Jesus com alguns fariseus, e eles então indagam a Jesus se é lícito dar tributos, ou seja, pagar imposto a César, que era na época o imperador, né, e que cobrava os impostos. Tributos são os impostos, e também cobrava das pessoas o cumprimento da lei. Então os fariseus ali, querendo colocar o mestre, vamos dizer assim, numa enrascada, perguntou para ele se era lícito dar tributos a César ou não, acreditando-se que teria duas respostas para dar, né? Uma de sim, deveria pagar, e a outra de não, não deveria pagar. E o mestre, com toda a sua sabedoria, deu uma resposta. Então eu convido a você que está me assistindo agora a nós meditarmos sobre isso, porque no final o mestre ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então precisamos meditar nisso, no que é devido ao imperador, aquele que era, vamos dizer, o maior, ou seja, o governante da época, onde cobrava impostos e cobrava o cumprimento da lei dos homens, e o que é de Deus, o que Deus pede de nós. O César, o imperador, pedia o quê? Tributos e o cumprimento da lei. Tributos eram os impostos, pagamento de impostos. E o Pai, Deus Pai, o que ele pede de nós? Porque o mestre falou: dai ao homem o que é do homem e dai a Deus o que é de Deus. Então, eu convido você comigo a ler, para que nós possamos fazer a compreensão. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 22, do versículo 16 ao 21. Então, eu sempre oriento também pegar o capítulo todo, ler o livro todo. É importante que nós venhamos a nos acostumar a ouvir o próprio mestre falar, sem intervenção humana. Eu estou aqui apenas para provocar a meditação individual de cada um de nós. Eu posso aqui, até pelo que eu li, né, entender da minha forma, mas não é isso que nós queremos passar, cada um entender da sua forma. Porque se só há um mestre, só há um pastor, também há de haver o quê? Um só entendimento. Porque esse negócio de falar, eu entendo dessa maneira, você entende da outra. Mas espera aí, quem está com a razão? Quem está com a razão é o mestre, o Cristo, o Salvador. Por isso que temos que ler ele e mais ninguém. Quem disser, eu entendo assim, o outro, eu entendo assim, então já há um desentendimento. E esse desentendimento causa o quê? Muitas separações. Não é à toa que nós vemos muitas religiões, muitas seitas, melhor dizendo. Então, eu convido você a tirar a sua própria conclusão do que é dar o que é do homem e dar o que é de Deus. Mas para isso, nós temos que buscar o quê? A compreensão do que está nas Escrituras e o que nos é revelado pelo próprio Deus Pai em seu Filho. Vamos ler então, você pega aí, eu vou ler agora, você pode escutar, mas depois pegue aí a sua Bíblia, abra o livro e leia. Então vamos lá, Mateus 22, vou pegar só o versículo do 16 ao 21, mas não devemos fazer isso assim, em forma de dar a nossa, vamos dizer, fazer da nossa compreensão só nesse pedaço. Nós estamos lendo para não tomar tempo, mas você deve pegar e ler. Então vamos lá. E enviaram-lhe
e enviaram-lhe quem enviou. Aí você precisa saber quem enviou, né? Foram eles lá, os fariseus. E enviaram-lhe os seus discípulos, como os herodianos. Veja que tinha os fariseus, herodianos, saduceus, vários, mas enviaram, né, os seus discípulos lá dos fariseus, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência de homens. Que bonita essa passagem. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É lícito ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Falsos, né? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram então a moeda, o dinheiro. E ele diz-lhes, Jesus dizendo a eles: De quem é essa esfinge que está aqui, nesta moeda? E esta inscrição? Diz-lhe eles respondem: De César. E Jesus então falou. Então eles lhe disse, Jesus dizendo: Dai, pois, a César o que é de César, e o que é de Deus, a Deus, e a Deus o que é de Deus. Então Jesus faz uma separação do que é material, daquilo que o homem pede ao outro homem que faça. Porque nós sabemos, temos os governadores, os homens da lei, e eles requerem de nós coisas, né? O governo requer de nós pagar tributos, impostos. Quantos impostos nós temos, né? O governo pede de nós que nós cumpramos as leis que são regidas, né, pelo nosso parlamento. E o Pai? O que é de Deus, na realidade? Porque o que é do homem nós já sabemos, né? Dai a César o que é de César. Então, a César, ao homem, dá a ele o que ele te pede. Nós temos que cumprir. E a Deus? Bom, nós temos desde lá do Antigo Testamento, se nós pegarmos Miqueias, o profeta Miqueias, no seu capítulo 6, versículo 8, nós vamos entender aquilo que o Pai, Deus Pai, requer do homem. O que ele pede, daí a César o que é de César, ao homem o governo material, ao governo material, e a Deus Pai o governo espiritual, o que o governo espiritual pede, o que Deus Pai pede de nós. Vamos ler o que o Pai declara, primeiramente através do seu profeta Miqueias, do que ele requer de nós, o que é dar para ele, o que ele pede. Miqueias 6:8. E ele te declarou, ele quem? Deus Pai. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de ti. Se ele pede, nós temos que dar. Então, dai a Deus isso que nós vamos escutar agora. Vamos repetir. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas o Pai requer de nós e é o que ele pede de nós. É o que Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus. O que? 3 coisas. Praticar a justiça. O que é a justiça? A justiça é a verdade. Sermos verdadeiros, sermos misericordiosos, sermos compassivos, sermos pacificadores. Isso é cumprir a justiça, que é a verdadeira vontade do Pai. Segundo, ames a benignidade, ser benigno, não por obrigação, mas porque você sente o desejo no coração de praticar o bem.
benignidade, bem à humanidade, né? Benignidade, a benignidade. E a terceira, andar humildemente com o teu Deus. O que é andar humildemente? O humilde, ele recebe em seu coração, com muito, vamos dizer assim, agradecimento, aquilo que lhe dá, que é recebido, que lhe é fornecido como conselho. Andar humildemente com o Pai é receber, baixar a cabeça e ouvir a voz do Pai lhe dizendo: filho, faças assim para o teu bem e o bem de teu próximo. Então, aqui nós poderíamos falar muito mais. Então Jesus, ele coloca para nós as suas palavras: se verdadeiramente sois meus discípulos, vocês guardarão as minhas palavras e, além de guardar, vocês praticarão. E isso então será dado glória, honra e louvor a Deus Pai. É isso que é dar o que é de Deus a Deus. Cumprimento das coisas materiais nós temos que dar aos homens, porque nos é requerido. E ao Pai também nos é requerido nós falamos aqui três coisas, mas se condensa, se une numa só: amar. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Se nós fizermos isso, nós estamos dando a Deus o que é de Deus, o seu pedido. E aqui em Oséias, olha, as Miqueias 6:8, como lemos, é o que está aí, o que Deus requer de nós, o que Ele pede de nós, o que devemos dar a Ele. Então, meus amados irmãos, vamos ouvir o que o Salvador fala, o que Deus Pai fala, e deixar de dar ouvidos a outras coisas, outras fábulas, a outras invencionices aí que aparecem. Se você quer receber, procure na fonte, a fonte que jorra a água da vida eterna, que é o próprio Pai que mandou o seu Filho à terra e hoje está conosco, seu Espírito Santo, que nos conduz na luz, no entendimento. Basta querermos buscar. Então fica aqui essa minha contribuição e que você possa por si mesmo buscar todo o entendimento preciso para que você possa ter essa clareza, essa luz do que significa essas coisas, entendendo que tudo o que o mestre falou foi na parte espiritual. As minhas palavras são espírito e vida. Nunca ele trouxe as palavras dele para as coisas materiais, jamais. Sempre explicando as coisas espirituais, embora ele desse exemplo das materiais. Fica aqui o meu abraço e até uma outra oportunidade, se nos for permitido.